Oi pessoal, em tempos de coronavírus, Cultura da Roça sai mais uma vez do campo e a gente vem para a cozinha. Hoje para a gente fazer uma receita de cuca de banana. Talvez alguns estranhem as várias formas que eu tenho aqui, a maioria delas formas de pão, mas a ideia é justamente essa, a gente vai fazer uma massa que vai ser a nossa receita base e vai servir para nossa cuca de banana. A ideia da gente fazer uma cuca de banana, primeiro, aproveitamento de algumas frutas que às vezes desta forma não seriam consumidas. No entanto, a banana prata que nós vamos utilizar aqui, desta forma, já no seu ponto máximo de maturação, seria o ideal para o nosso organismo digerir essa banana da melhor forma. Desta forma, ela pesa menos. Então, principalmente para crianças e idosos, o ideal seria, ao consumirem a banana prata, seria desta forma aqui. Ou então, a banana caturra. A banana caturra, dentre as variedades de bananas que nós temos, é a que melhor é digerida pelo nosso organismo e ela rapidamente chega no seu ponto de maturação. Então, a primeira coisa, ainda falando sobre a banana nesse estado, qual a vantagem da gente utilizar ela para fazer uma cuca? Primeiro, como ela está no seu ponto máximo de maturação, concentração máxima de açúcares, ela vai derreter facilmente no momento que a gente for assar a nossa cuca e vai emprestar um sabor que parece um pouco caramelizado. Então ela consegue imprimir um sabor que a gente não teria se utilizássemos a banana num ponto mais verde. Tá? Então a primeira coisa, já juntamos os ingredientes, nossos ingredientes são básicos, são poucos ingredientes, vocês podem incrementar mais ou incrementar menos. Esta receita não é uma receita específica para diabéticos, nem para quem está fazendo uma dieta. É um aproveitamento de produtos que a gente tem na roça, é uma receita tradicional da nossa cultura, bastante antiga, e por isso que a gente quer passar para vocês. Então, basicamente, nós utilizamos farinha. Para quem quiser utilizar uma mistura de farinha integral, pode utilizar na proporção de no máximo 30%, não mais que isso. Nós vamos utilizar na nossa mistura linhaça, vamos utilizar aveia em flocos, que é uma receita que a gente chegou que todo mundo gosta. Utilizaremos o fermento biológico, que facilita. Para quem puder utilizar o fermento fresco, a dosagem precisa ser o dobro. O açúcar cristal pode ser substituído por açúcar mascavo, desde que seja aquele açúcar já mais sequinho, ou açúcar demerara, como vocês quiserem. E ovos. Então, o último ingrediente, utilizaremos uma fonte de gordura. Nós não utilizaremos gordura vegetal, utilizaremos banha, pode ser manteiga também, para quem quiser, mas o importante é que seja uma gordura animal, porque ela vai fazer com que a massa não seque, a massa fique úmida durante todo o processo, que essa é a nossa ideia. Bom, o primeiro passo para a gente fazer a nossa receita base é misturar os ingredientes. Os primeiros ingredientes que a gente vai misturar são os ingredientes secos. Então, começando, a gente faz peneirar a farinha. Pronto. Peneirada a farinha, para quem for acrescentar a farinha integral ou outro tipo de farinha, esse é o momento. Eu vou acrescentar meia xícara de aveia em flocos e uma meia xícara de linhaça dourada, pode ser a linhaça escura, pode ser a farinha de linhaça, como vocês quiserem.
Um cuidado que vocês precisam ter quando acrescentam esses ingredientes, como esses grãos, principalmente a linhaça, a gente tem que cuidar depois na hora de acrescentar a água, que é o nosso caso aqui, ou quem for utilizar leite também tem que cuidar o volume que vocês vão adicionar. No momento em que a gente adiciona algo líquido à nossa receita base, a linhaça começa a soltar o óleo e se nós não cuidarmos da quantidade de água, nós vamos ter problema e vamos ter que ficar acrescentando cada vez mais farinha. Para 1 kg de farinha, no máximo 2 colheres de fermento biológico. Não utilizar mais do que isso para 1 kg de farinha. Aqui a gente utilizou um pouco mais de 1 colher de sopa, que é um sachê que vocês compram no mercado. Então, misturamos os ingredientes juntando o açúcar. O açúcar são 3/4 de xícara. Misturamos todos os ingredientes secos, menos o sal. Por que não acrescentamos o sal? O sal, ele queima o fermento. Então o sal, ele precisa ser acrescentado no final da mistura de todos os ingredientes, para daí ele não competir ou tirar o efeito do fermento. Quando vocês forem acrescentar os ovos, o importante é bater cada um separadamente para que vocês não tenham surpresa. Os ovos precisam estar sadios, sem nenhum problema de estarem estragados, tá? Então acrescentamos os ovos, vamos acrescentar 2 colheres de banha, misturamos bem os ingredientes. Importante respeitar essa ordem de mistura dos ingredientes. E agora começa o trabalho pesado. Para 1 kg de massa, nós vamos utilizar um pouco mais de meio litro de água à temperatura ambiente ou levemente amornada. Eu tenho aqui 1 litro para ter um excedente, mas nós vamos utilizar provavelmente um pouco mais de meio litro. Vou acrescentar agora o sal, 1 colher de sopa no máximo, ou 2 colheres rasas de sopa, que vão corresponder aproximadamente a 20 gramas para 1 kg de farinha. E agora a gente acrescenta a água aos poucos. Depois que eu misturei os ingredientes e amassei um pouco essa massa pronta, vocês veem que ela fica uma massa mole, que não gruda nas mãos, mas essa massa depois não precisa ser sovada nem no balcão e também não precisa ser sovada no cilindro. Então, neste ponto aqui, vocês podem parar de trabalhar com essa massa base e a gente vai deixar ela descansar por 30 minutos. É só pegar um pano, colocar um plástico, alguma coisa que vede a passagem do ar e deixar descansando por 30 minutos. Pode ser uma sacola de plástico, pode ser um saco de açúcar, apenas para facilitar o crescimento da massa. Então daqui uma meia hora a gente volta, informa os pães e prepara a nossa cuca de banana. Esperamos 30 minutos, a nossa massa já dobrou de volume, vocês podem ver, tá bonita a nossa massa. E agora é informar. Então, como eu disse,
que essa massa não precisa sovar, a gente só prepara ela. Vou começar com a nossa cuca. Preenche todo o fundo da forma. E agora a gente recorta as bananas para o recheio. Terminamos de enformar a massa, colocamos o recheio de banana na nossa cuca e agora vamos fazer a nossa farofa. Para fazer é muito simples, é extremamente simples. Vocês vão utilizar uma quantidade de farinha, e aí vocês têm as opções de farinha que vocês querem utilizar, se quiser utilizar integral ou misturar. A mesma quantidade de farinha precisa ser a mesma quantidade de açúcar. Tá? Então, se vocês utilizarem uma xícara de farinha, precisa ser uma xícara de açúcar. Da mesma forma, pode ser açúcar demerara, açúcar mascavo, como vocês optarem. Eu gosto de usar canela em pó, então mais ou menos uma meia colher de canela em pó, para dar um gosto. Mistura esses ingredientes, ficar bem homogêneo. E agora o segredo para formar os grumos da farofa. É só vocês acrescentarem qualquer gordura. Pode ser nata, pode ser manteiga, a manteiga é melhor derreter, pode ser banha também, se vocês quiserem, e para quem não tiver, pode ser também um óleo de soja ou qualquer outro óleo que vocês costumem usar. Eu vou utilizar essa nata. Caso precise mais, a gente usa um pouco de banha, mas aqui vocês precisam testar o ponto. Então, fez a mistura, uma meia colher de banha, e agora misturar com a mão. Vocês veem que já começa formando o grumos. É misturar e fazer isso aqui, ó. Conforme vocês vão misturando, a gordura vai incorporando na farofa. Ela já vai formando uma consistência maior, ó. Aí vai do gosto de cada um. Se quiser grumos maiores ou menores, eu gosto de espalhar eles bem. Mas o segredo é a forma de colocar em cima da cuca.
Aqui está pronto. Vocês veem que a farofa está bem misturada. E agora a gente coloca em cima da cuca. Este movimento aqui. Para quem gosta de mais, coloca mais. Para quem gosta de menos, coloca menos. Eu gosto de cuca com bastante recheio e com bastante farofa. Vai do gosto de cada um. Bom, agora é a gente aguardar em torno de 15 minutos, deixar a massa crescer mais um pouquinho, só para finalização. E depois a gente assa e prova. Então essa receita, cuca de banana, fácil de fazer. A receita a gente disponibiliza na descrição. Espero que tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.